Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da série sobre os novos desafios do marketing, que é uma coprodução do próprio Mike com as IMES. Eu sou o Vinícius Novaes, editor do próprio Mike Online, e tenho aqui comigo mais uma vez o sócio fundador das IMES, Marcelo Tripoli, que vai me ajudar a apresentar essa série. Seja bem-vindo, Tripoli. Vini, é um prazer inenarrável estar aqui com você, falando sobre assuntos tão divertidos, tão interessantes, sobre essa transformação gigante do marketing e com um convidado tão especial que a gente tem hoje. E hoje que a gente está em clima de bar aqui, né? A gente está em clima de bar porque o podcast é isso, né? O podcast é uma conversa de bar nossa aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Eduardo Picarelli, executivo que já está há mais de 10 anos no grupo Heineken e que recentemente assumiu a direção de Business Unit da Heineken do Brasil. Edu, seja muito bem-vindo. Poxa, pra gente é um prazer poder colocar a Heineken nessa conversa aqui. Vamos transformar mesmo numa mesa de bar. E, poxa, de verdade, vai ser um privilégio pra gente dividir um pouco mais, né, da história do jeito que a gente chama carinhosamente, da Verdinha aí com vocês. Vamos lá. Edu, para começar, eu vou fazer 3 perguntas em uma para você. A primeira, assim, quais são os desafios e as dores do marketing hoje, na sua opinião? O que mudou nesses últimos 5 anos? E, na sua visão, se existe um novo jeito de fazer marketing? Legal. Assim, o desafio hoje do marketing, por mais que muita coisa vá evoluindo no mundo, eu acho que ao longo do tempo ele permanece muito parecido, que é você, de certa forma, se manter relevante, né, para o consumidor, se manter pioneiro e, de certa forma, ajudar nessa transformação cultural. Em relação ao que evoluiu nos últimos 5 anos, eu acho que a pandemia transformou o mundo, né? A aceleração digital, todo mundo migrando, né, do que era o analógico para o digital, mas de uma maneira ultra acelerada, o hábito do consumidor mudando radicalmente, né? Isso fez com que todas as companhias, todas as marcas e empresas tivessem ou que se adaptar, mas ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade fantástica para aqueles que queriam empreender e que tinham boas ideias, né? Então teve uma transformação radical nesses últimos 5 anos, o que eu acho que para todo marqueteiro é um movimento muito legal, né? Porque a gente é movido mesmo à inovação, a desafio, a novidades, e o consumidor mudou. Então, uma transformação muito radical. Você me fez uma terceira aqui que eu... Desculpa, Vini, mas como é conversa de bar aqui, você vai me ajudando aqui na que eu ainda não respondi. A terceira é que, na sua visão, se existe um novo jeito de fazer marketing. Pô, eu tava falando com o... Podemos falar os bastidores, né, Marcelo? Claro. Tava falando com o Marcelo aqui antes de entrar. Eu acho que, do jeito que a Heineken vê, o pessoal vai achar estranho que eu vou responder agora. Eu acho que não. Porque, pelo menos do jeito que a Heineken vê, porque a gente tem 3 pilares, né, como companhia, do ponto de vista de como a gente trabalha a marca. Ciência, né, eu acho que aqui teve uma grande evolução de uso de dado e etc. A gente falou um pouco dessa evolução digital. Arte, que é a maneira com que a gente tem para entreter o consumidor, e coragem. Então, do jeito de fazer marketing, eu acho que não. O que tem uma transformação radical, que faz com que você tenha sempre que inovar e fazer diferente, eu não estou falando só de inovar de produto, estou falando de inovar do jeito de você pensar, é o consumidor. Esse mudou. Esse continua mudando, esse continua evoluindo, tanto do ponto de vista de diversidade, como do ponto de vista da transformação tecnológica no nosso hábito, né? E eu falo nosso porque a gente pode falar aqui de geração, mas ela mudou, impactou todo mundo, né? Até meu pai, que tem 73 anos, hoje compra via aplicativo, não tem escolha. O hábito muda. Né? Aqui eu acho que tem uma transformação impressionante. Agora, eu acho que se você tem esses 3 pilares como a gente tem, é só a questão de você entender onde você precisa, de certa forma, acelerar. No nosso caso, e eu estava comentando um pouco disso nos bastidores, em relação ao pilar de ciência. Né? Hoje, não dá para você não trabalhar dado, não dá para você, né, de certa forma, não usar isso para gerar insight, para ser relevante para o seu consumidor. Aqui eu acho que é um pilar que não só a gente como marca teve que acelerar, como eu acho que né, a gente falou muito das indústrias, né, de bens de consumo, eu acho que todo mundo teve que acelerar aqui. Os outros 2, eu acho que eles existiam, e a gente continua nesse novo ambiente entendendo como é que eles evoluem. E aí, puxando um pouco pela ciência, pelos dados, o Tripoli tem muito a falar sobre isso, né, Tripoli? Sobre a questão dos dados, até mesmo nas IMES, a gente também, aproveitando, estava falando nos bastidores, sobre a equipe, que você tem muitos engenheiros, né,
técnicos, com foco mesmo nos dados, né? Acho que os perfis hoje que trabalham na área de comunicação, seja na agência, seja no anunciante, mudaram muito, né? Se há 10 anos atrás uma campanha de publicidade era feita por uma dupla de criação, na famosa dupla, alguma coisa foi criada tipo 50 anos atrás com o conceito da dupla de criação, hoje você tem uma banda de jazz ali tocando ali, e você tem o lance de colocar o lado direito e esquerdo do cérebro para trabalhar junto. A gente fala muito hoje do profissional ambidestro, né? E que é muito teórico e difícil de executar, porque a gente tem um sistema de educação que desde o começo ele segrega, né? Ele segrega, a pessoa escolhe fazer humanas ou exatas, na escola já, né? Tem o lance e você é um pouco treinado ao longo dos anos para, se você é um cara de humanas, não gostar de exatas, se você é um cara de exatas, não gostar de humanas. Outro dia eu escutei de um CCO de uma das maiores agências brasileiras que ele falou, cara, se eu te contar essa quantidade de Executive Creative Directors que não sabem abrir um Excel, você ficaria besta. Pessoas que ganham salários de 8 dígitos, premiadíssimos e não sabem abrir o Excel. Não é que eles não sabem fazer uma conta avançada. Isso é uma pena, eu acho, porque eu acho que a gente está vivendo aqui no mundo do E, não do OU. Eu acho que os conhecimentos eles não são excludentes. Então, eu acho que como o Edu falou, né, art and science, né, acho que você ter mais science não significa ter menos arte. Pelo contrário, né, a gente lá na Zimes tenta fazer com que os dados sejam um canvas criativo para o time de criação da agência, né. A gente trabalha para um varejista, por exemplo, que a gente tem acesso a quanto vende minuto a minuto de todos os produtos de toda a rede das 2.500 lojas do Brasil. Pô, deveria ser um playground para uma dupla de criação, para um criativo, para fazer um trabalho de social, de content, né? Então, acho que existe aí uma oportunidade. Acho que o marketing se expandiu ao longo do tempo aqui, Vini. Eu acho que o que o Edu falou para a Heineken é perfeito. As coisas estão somadas para trazer mais benefício, mais criatividade e mais resultado de negócio. Eu acho que também durante muito tempo você teve um binômio. Minha campanha é uma campanha criativa ou vende? Não, gente, isso não faz sentido, né? Se tem que ter uma escolha da campanha ser criativa ou uma campanha que vende, alguma coisa está errada, né? Afinal, a gente não está aqui fazer arte pura, a gente não está aqui numa galeria de arte, a gente está aqui para vender cerveja, por exemplo. Total. E a arte, na verdade, a comunicação, encantar, engajar, cut the noise com o consumidor, ela deveria ser um passaporte para mais venda de cerveja, para ganhar market share, para virar preferência de marca. Então eu acho que a gente está vendo esse mundo expandido, onde entram vários perfis que não entrariam, talvez nunca entrariam numa agência de comunicação anos atrás. E você falou uma coisa, desculpa até construir em cima aqui, que tem um ponto legal aqui do que você trouxe que eu queria trazer para a mesa também, né? Vocês falam com muitos CMOs, certo? E você trouxe a questão da ciência, mas a gente pode aqui, né? São os nossos pilares. Por isso que eu acho que ele não mudou tanto, porque é como a gente vem trabalhando nosso mantra há 150 anos, né? Como companhia e com muita humildade nesse sentido. Não que a gente não esteja aberto a mudar se for preciso, né? Mas eu acho que ele é um guarda-chuva que engloba muita coisa e consegue englobar as transformações que a gente vai vendo, né? Ao longo desse tempo todo. Mas vocês vão ouvir muitos CMOs falarem uma coisa que não tem por que a gente não falar, porque é a grande verdade, que é colocar o consumidor no centro. Né? Acho que vocês estão falando comigo hoje, eu vou falar disso, colocar o consumidor no centro, depois outros vão vir, eu acho que muitos deles vão falar isso. Quando você trabalha só com o lado da arte, normalmente você está falando um pouco de feeling. Feeling é uma coisa sua, não necessariamente é uma coisa, né, coletiva. Quando você fala só de feeling e ignora a arte, muitas vezes você está fazendo uma coisa que pode parecer muito legal, mas isso é brand-centric. Né? A marca acredita naquilo, é tudo em volta da marca. Até CMO-centric, eu diria, Edu, às vezes. Até, tipo, ou pior um pouco às vezes. Ou creative-centric também, né? Sim. Quando a gente vem no passado, os grandes criativos, não, a crítica não, é mais o como era, a gente está evoluindo aqui. Então é isso, é brand-centric, creative-centric, CMO-centric, né? Como a gente queira falar aqui. A ciência, ela vem um pouco para ouvir um pouco o que o consumidor quer. Sim. É o seu ouvido ali, né? E dali você transformar aquilo em arte. Que a sua chance de gerar vendas, mesmo só querendo ser criativo, era muito grande, né? Tá aí, não preciso falar da Heineken agora, tá aí a Nike, para não deixar mentir de quantas peças criativas fantásticas, sim, com base em dados, os caras não trouxeram, que hoje, né, gera milhões em vendas também. Edu, qual que é o share de investimento digital e tradicional da Heineken? A gente investe assim, a gente não costuma abrir tanto no detalhe, assim, o detalhe do percentual. Hoje eu posso dizer que a gente investe muito mais que a metade, eu diria até praticamente assim, 2/3, 3/4 aqui, né, em digital.
E o que eu vejo é que a gente vai começar a investir muito mais, né? A passar, né? Isso vai evoluir de uma forma significativa. Acompanha o próprio comportamento do consumidor, né, Edu? O consumidor mudou de tela, né? Ele tá mudando de tela. Acho que o anunciante nada mais é do que seguir muitas vezes o eyeball que a gente fala, né? Que é para onde tá indo. E não tem, e assim, é uma viagem sem volta, né? Acho que se a gente se perguntar cada vez mais, até porque vamos lá, né? O digital com o não digital, eu acho que daqui a pouco vai deixar de existir, né? Com toda essa evolução, não vou nem me arriscar a entrar aqui e falar de Web 3.0, dessas coisas. Não é para mim, acho que é para um outro CMO que vocês vão convidar. Acho que é inevitável. Existe uma diferença entre o que é o linear, aquilo que é o massificado, que a gente chamava tinha uma piada interna que era o plug and pray, né? Porque você põe a campanha para rodar e rezava porque não tinha muito. E aquela que hoje você consegue pôr a ciência. Então eu quase que dividiria as campanhas naquela que você põe o layer de ciência, que você consegue ter um ferramental de medir, e aquelas que você não consegue. Talvez essa seja um jeito mais bacana de olhar o prisma da divisão. E sabe como a gente tem olhado bastante também? Eu acho que esse é um ponto para trazer para a pergunta, que acho que você perguntou e é legal. A gente tem falado muito do que é digital e o que é físico. Porque a gente investe muito também, né? Querendo ou não, cerveja ela é física ainda. Eu acho que tomara aqui que continue sendo. Continue sendo físico, ainda que a gente queira levar, né? Com metaverso, etc. Ainda que a gente queira que um avatar possa comprar uma cerveja virtual. Acho que a gente vai chegar lá, já chegou até em muitos casos. Né, ela é físico. Aí a gente tem sim. O nosso dilema que é o quanto que esse balanço tem que ser digital, quanto ele vai ter que ser físico, né? Então, podemos até falar assim, um Diatel, BTL, toda essa diferença assim também, que é um dos dilemas, porque o digital é sem volta. Sim. Por mais hoje que a gente invista algo em não digital, é um pouco para onde está o consumidor. Mas eu acho que é dentro do nosso grande dilema, quanto tem que ser o físico versus o digital, porque o nosso consumo ele é físico ainda, né? E vai ser, não tem... Desculpa, aqui não estou nem querendo prever o futuro, eu nem quero que mude, né? Pô, vai ser uma pena se um dia a gente deixar tomar uma cerveja, pô. O Tripoli, essa pergunta agora eu vou fazer para você. A Zimes fez uma pesquisa, a digitalização das FMCGs, e ela apontou mudanças no perfil das empresas, de produtos que são vendidos rapidamente. Quais foram essas principais mudanças apontadas? Eu vou trazer alguns dados aqui, até para ajudar aqui na construção do papo com o Edu, para ser útil na nossa conversa e não ficar chato também falando um monte de coisa de pesquisa. Mas a gente resolveu fazer uma pesquisa no ano passado, porque a gente sabe que as áreas de bens de consumo não duráveis é uma indústria que ainda tem muito que se desenvolver na digitalização, comparado com o banco, telecom, por motivos óbvios, né? O banco, a telecom, outros setores ali, o negócio deles é intrinsecamente digital, como o Edu falou aqui, a cerveja, as bens de consumo tem um produto físico, tem que ser transportado, levado. Então a gente quis entender. A gente falou com 1.500 consumidores no Brasil inteiro, em regiões metropolitanas, de todas as classes sociais, todas as faixas de idade, a gente não queria um viés. Porque eu sempre escutei de muito sermão, não, porque a internet é um negócio de nicho, é um negócio de classe A, e eu falei, não, vamos olhar então o consumidor inteiro, pegar o extrato da população brasileira, regiões metropolitanas, e a gente falou com 16 companhias diferentes, setores diferentes, e o que a gente descobriu foi algumas coisas. Primeiro que a internet hoje tem a mesma capacidade da televisão como meio de gerar preferência de marca e de descoberta de marca. Hoje a pessoa nem sabe às vezes dizer que ela descobriu a marca no Instagram ou se ela descobriu a marca na novela 3 da TV. Então, essa característica e essa equalização do poder dos meios de gerar descoberta e intenção de compra ficou comprovada aí pelo que eles falaram. A segunda coisa é que mais 50% da verba dos anunciantes de todas as 16 empresas que a gente entrevistou já vai para o digital. Então, se você olha as pesquisas oficiais, né, que existem pesquisas oficiais que falam de share de investimento por meio, na nossa visão elas não refletem o que está acontecendo, porque muitas vezes os dados disponíveis por essa pesquisa de e-mails não são completos, né? Tem muito anunciante que investe direto, tem muito dado que não chega na pesquisa, e os anunciantes autodeclararam para a gente que mais 50% da verba dele já vai para o digital. Então essa foi uma segunda constatação interessante. E a terceira, que me chocou muito, é que 1/3 da verba dos anunciantes que foram pesquisados, 1/3 já é uma verba que ela é carimbada para mensurar vendas dessa verba de marketing. Então, a gente vê o movimento dos anunciantes de querer cada vez mais trazer a ciência que a gente está falando aqui e medir o resultado. Estou pondo X de dinheiro, quanto está gerando de vendas. Acho que esse dado é um dado também que veio para a mesa de uma forma muito forte. E o último, para completar, é que mais de 10% da venda do sell-out para consumidor
das empresas pesquisadas já é por e-commerce. E aí nos N formatos, marketplaces, apps, D2C, tem várias empresas que já vendem direto. Mas é bastante. Você pensar um produto físico, um produto que você compra numa cesta de produtos, né? Aí tô falando aqui do off-trade, né? Pro Edu aqui, tipo, aquela venda off-trade de supermercado, mais 10% já é duplo dígito a venda digital na média da pesquisa. Então, e até queria ouvir um pouco do como é que o Edu vê a Heineken dentro desse contexto, desse cenário que eu coloquei aqui, porque eu fiquei bastante surpreso de ver como que esse mercado mudou, e acho que a pandemia foi uma aceleração, porque a pesquisa foi feita no segundo semestre do ano passado, bem aí pegando já a rabeta e a influência da pandemia. Primeiro falando até um pouco do ponto de vista da carreira que eu escolhi, que é o marketing, né? O digital, ele salvou o emprego do CMO, né? Acho que se você pegasse as pesquisas no passado, né, e você perguntasse para o CMO, eles falavam, para o CEO, os CEOs, eles declaravam, falavam assim, olha, hoje eu não sei se meu dinheiro de campanha, ele reverte para venda. Pô, hoje a gente já consegue provar, então, aí, marqueteiro, né, CMOs, temos um longo caminho pela frente ainda, não, nosso emprego está garantido, porque hoje, digital, então. Hoje o marketing... Gera venda. A ciência gera venda, a gente consegue, que era o mais difícil da nossa vida no passado, era provar. Hoje não é tão difícil provar, a gente tem uma métrica que é o ROAS, que é o Returning Over Ad Sales. Né? Então, assim, essa é uma das métricas trazendo como Heineken. Eu falei, né, acho que tem um ponto também, assim, como a gente vende bens de consumo, sim, a gente é a indústria mais atrasada. A gente vende um produto físico, né? E a gente, comparado com muitas marcas digitais, a gente saiu atrás e estamos fazendo um grande investimento para recuperar. Mas hoje a gente tem um dado legal, né? Porque olha só como a criatividade, ela também ajuda você, e de certa forma a preferência de marca ajuda você a transformar a venda também. Então, tem o que a gente consegue medir, tem o que a gente não consegue medir, mas no final das contas tem um dado muito bacana que hoje a gente é a marca líder de vendas no segmento de e-commerce. Que bacana. De todos os players que tem no mercado, e aí você pode pegar não precisa ser dentro do Zé Delivery, mas do Zé Delivery. Se você somar com o Pão de Açúcar online, com aqueles players que são nativos digitais, até o Mercado Livre, na soma de todos eles, a gente hoje é a marca líder desse segmento. Então, a gente foi se digitalizando e honestamente, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. É natural isso, não é uma... Eu acho que não é algo que a gente não acreditou. Não é uma estrada que tem fim, né? Não é uma estrada que tem fim, é uma estrada que a gente está aprendendo. Estamos aprendendo. A gente tem um concorrente que faz muito bem isso. Né? E que, de certa forma, também faz com que a gente tenha que, né, ser ainda mais veloz, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a gente linkando com a questão, né, da preferência de marca, de ter um produto que entrega, porque, no final do dia, a preferência do consumidor ajuda a gente a acelerar nossa venda digital também. Edu, eu queria aproveitar e emendar uma outra pergunta para você. Em um momento em que a rede social é uma praça, né, como falou o Elon Musk, as marcas são chamadas o tempo todo a se posicionarem sobre determinados assuntos. E isso acaba gerando sempre um risco para essas marcas, né? Como a Heineken lida com isso? Se a gente pensar um pouco, né, dessa marca que existe há 150 anos, de você liderar a tendência, né, de você fazer parte dessa transformação cultural, e quando você fala dessa evolução das marcas em serem, né, consumer-centric, hoje o consumidor espera isso de uma marca. Né, de todas as marcas, não é só da Heineken, mas principalmente daquelas mais relevantes. E como a gente tem visto isso, literalmente, né, dentro daquele legado que a gente trabalha como marca, eu estou falando um pouco da Heineken, história da Heineken, né, vamos esquecer um pouquinho lá da concorrência, né, há 150 anos que a gente vem, né, trabalhando para estar ali no topo, para estar ali na ponta, para participar dessa transformação cultural, mas passamos por diversos momentos, inclusive o momento, né, brand-led. Né? Agora a gente vai para o consumer. O consumer espera que as marcas se posicionem, mas eu acho que o consumidor ele espera mais ainda que as marcas elas tenham um propósito. E eu acho que o nosso jeito com Heineken foi encontrar o nosso propósito, que hoje está ligado à sustentabilidade e ao consumo responsável. Essas são as duas principais frentes onde a gente quer se posicionar. Importante as marcas escolherem onde elas querem entrar para também não ser obrigada a se posicionar em tudo. Até porque tem muita coisa que a marca é responsável. Tem muita coisa que ela não é. Né? E ela precisa entender o caminho que ela quer entrar e como é que ela quer, dentro daquele caminho, se tornar relevante e realmente aí sim se posicionar com uma opinião, com uma visão em relação a isso. Triplo, e o que muda para as agências se prepararem para lidar com essa necessidade do marketing em tempo real?
tudo, né? Porque o processo fabril de uma agência, né, do atendimento, pega um brief, passa para o planejamento desenvolve um insight, passa para a dupla de criação, que vai lá, cria, volta, o cliente apresenta, depois produz. É um ciclo que não funciona se tem um acontecimento que aconteceu ontem às 8 horas da noite e a marca precisa se posicionar no dia seguinte. Tem N casos aí de muito bem feitos as marcas se conectarem ao zeitgeist do momento, né, para usar o termo chique da publicidade, que é o que está acontecendo naquela hora, que é relevante para aquele consumidor. Então, a gente tem trabalhado com alguns clientes com o conceito de criar um newsroom, criar tipo um time de trabalho, ter uma reunião de pauta, né? Muitas marcas hoje viraram produtoras de conteúdo. Hoje, com a plataforma digital, uma marca pode ser uma produtora de conteúdo que nem uma editoria de uma revista ou de um canal de TV. Só que para isso a agência tem que estar muito preparada. O que significa estar preparada? Precisa primeiro ter uma intimidade com o cliente, né? Eu falo que hoje as agências precisam ter intimidade com o cliente. Então, um combinado com o jurídico do cliente, até onde a gente vai, o que a gente pode, porque um processo de aprovação tradicional não dá tempo de você pegar o real-time marketing muitas vezes. E aí eu diria que algumas agências conseguiram se equipar e montar suas estruturas para conseguir estar disponível aqui, Vini, para conseguir atender e pegar um pouco a carona do momento. Isso esfria muito rápido, né? A gente brinca que, tanto para o bem quanto para o mal, hoje uma crise de uma marca também dura muito pouco, né? Muitas vezes eu virei já para meus clientes e quando eles estavam preocupados, tinha acontecido algum problema, eu falo, cara, não faz nada, deixa passar o tempo porque a coisa vai se esvair sozinha. Às vezes não, às vezes sim. Então, existe, na verdade, hoje é muito efêmero, né, o lance das redes sociais. Então, se você quiser pegar uma carona e se posicionar e a marca reforçar o seu propósito, a conexão com aquela comunidade, ela precisa ser rápida. E a agência precisa ser rápida junto. E a gente falou um pouco da cerveja do lado físico, né, que o nosso consumo é físico, mas recentemente a Heineken Global lançou uma cerveja no metaverso. Como que foi esse case, Edu? Teve um pico de NFT de metaverso que era assim, meu Deus do céu, vamos ficar de fora, o trem vai partir. Depois a gente foi percebendo, primeiro, cara, que tá todo mundo aprendendo a operar nesse ecossistema e tudo. Então, pra Heineken, foi muito mais uma maneira, né, irreverente de estar nesse meio, de lançar a cerveja virtual, que na prática era, né, como a gente tem do metaverso, que é o lado do virtual, como você transforma isso em físico. E a gente tá aprendendo, né? Estamos ali engatinhando nisso ainda, é novo pra gente. Mas foi de verdade uma brincadeira mesmo, pra gente poder dar visibilidade a esse produto. Esse é um produto que tem fora, eu acho que eu nem vou me arriscar a falar dele aqui no Brasil, porque ele é um produto de fora do Brasil. Mas que globalmente a gente como marca, a gente decidiu ser irreverente, né, em como a gente trata o metaverso. Vamos fazer muito mais coisa no sentido de metaverso, mas no sentido de aprender e ser consistente nisso, porque brincadeiras à parte, né, o que eu falei agora é um caminho sem volta. Sim. Tripoli, o metaverso, na sua visão, é moda ou deve ser prioridade das empresas? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é sempre a gente vê que o marketing tem muito a ver com timing, né? Você acertar o timing, né? Há 20 anos atrás tinha o Second Life, né? Se você olhar o metaverso hoje, o metaverso tem várias interpretações. A gente pode ficar aqui 1 hora falando sobre a definição de metaverso e a gente não vai chegar no consenso. Eu escuto cada um falando de um jeito. Mas o Second Life era um tipo de metaverso no momento que a tecnologia estava muito pouco desenvolvida, comparado com a tecnologia que a gente tem hoje. Mesmo hoje, o metaverso ele é uma coisa super nichada, né? Um amigo meu participou de uma ação, uma das maiores ações de metaverso no Decentraland, por uma marca global. Sabem todos os veículos de mídia, eu não vou aqui dar o nome do santo. E eu perguntei pra ele, falei, quantas pessoas foram impactadas por essa? Ele falou, 30 mil. Eu falei, você tá de brincadeira. Gastou tipo $2 milhões nesse projeto, essa marca. E ele trabalhou vários dias e finais de semana para pôr no ar uma ativação dentro do metaverso, no mercado americano, para falar com 30 mil pessoas. Isso é uma piada, né? Para uma empresa de bem de consumo com o alcance que essas marcas têm. Mas, se for encarado como uma experimentação, como um teste, como uma marca que está entrando, e não como core daquela marca, tá valendo. Então, a minha opinião é sempre isso. A marca deveria destinar uma parte da verba dela sempre para experimentar coisas. Mas isso não pode substituir, por exemplo, ela ser centrada no consumidor, a ter um bom app, um bom canal de distribuição. Ou seja, existe um core da marca ali, né? Eu gosto muito daquele modelo que o Google trabalha, né? O Google tem um negócio que é uma recomendação que eles fazem e que eles usam internamente, que eles chamam de 70, 20, 10. 70% do budget business as usual, que é você fazer bem feito, o arroz e feijão bem feito. Tipo, que hoje seria fazer redes sociais, conteúdo.
20% que eles chamam de Next Wave, que é você testar coisas que ainda são pequenas, mas que já tem ali, já estão comprovados que elas vão crescer, a onda que já está crescendo, e 10% que é o burn money, que é você testar coisas que pode ser a fundo perdido. Então é um jeito de você pegar o seu dinheiro e o tempo da sua equipe no marketing e distribuir de um jeito inteligente. Não dá para pôr todas as fichas, mas não dá para ignorar também. Acho que aqui é um pouco, a minha resposta seria um pouco, Vini, nem 8 nem 80. Né? Não dá para você colocar isso como uma prioridade número 1, mas também não dá para você fechar o olho e falar, isso aqui não vai acontecer nada. Acho que testar faz parte hoje, experimentação faz parte da vida de todo marketeiro hoje. Exato. Falando em aplicativo que o Marcelo falou, a Heineken tem iniciativas no Zé Delivery, né? Eu queria entender qual que é a importância do e-commerce no negócio da Heineken e o D2C. O Edu até comentou, né, que você é a marca mais vendida de cerveja em canais como um todo, né? Acho que, de novo, é um canal de vendas, talvez o mais importante hoje, né? Não tem como a marca não estar lá. A beleza disso é que todo mundo, seja varejo ou seja uma empresa, né, de varejo nativa digital, eles estão oferecendo esse caminho para a gente, né? Para as marcas que talvez não tenham ainda o seu canal digital propriamente dito. Então, o que a gente tem feito é investir em todos esses players, né? Então, a gente tem parceria com todos eles. A gente, obviamente, também tem uma venda no Zé Delivery, que é uma plataforma da Ambev, mas essa eu acho que é a beleza da nova tecnologia. Você é concorrente em alguns momentos, você é parceiro em outros momentos. O famoso frenemy, né? Acho que é bem isso mesmo. E é como a gente enxerga também, é como eles enxergam também. Olha que bacana também, né? Se você pensar nesse... Eles poderiam falar, não quero vender Heineken. Não quero vender Heineken, não, eles querem vender. O consumidor quer comprar Heineken. Sim. O consumidor compra... O consumidor manda, gente. O Zé Delivery cresceu, né, assustadoramente também, né? No final do dia... Ele tem consumidor comprando via Zé Delivery. Então ele quer comprar Heineken, a gente quer vender Heineken, o Zé Delivery quer vender o que o consumidor quer comprar. Então acho que fantástico o que a gente está vendo também do ponto de vista dessa dualidade, né? Que talvez se a gente falasse há 10 anos atrás, não precisamos ir longe, hein? Há 10 anos atrás que um dia a gente ia ser vendido por um canal da Ambev, a gente ia falar de jeito nenhum. Já deixa eu pôr aqui no contrato que não vai ter algum jeito para a gente se proteger judicialmente, que a gente não vai querer estar com os caras e tal. Acho que pelo contrário, hoje acho que é uma parceria meio que sem volta se você coloca o consumidor no centro, que é a estratégia da Ambev, que é a nossa. E de novo, vocês vão receber um monte de CMO, né, caras fantásticos, né, pessoas fantásticas, mulheres fantásticas aqui que vão falar do consumidor no centro. Então, é um caminho sem volta. E o digital, né, o e-commerce, desculpa, mas é o canal que mais cresce. Ele dobra de tamanho, ele vai triplicar de tamanho, ele vai ser muito maior que qualquer varejista físico. By the way, é físico e digital. A gente vai viver essa dualidade, que é um pouco do que o Trip falou, não dá para prever se é A ou se é B, mas a beleza do AB teste hoje também é isso. A chance de você testar e errar, não. O que deu certo é um outro caminho e você escala aquele outro caminho também. Edu, você tem uma venda direta hoje? Vocês têm uma operação de D2C, que a Heineken vende direto para o consumidor, não? Não. A gente tem hoje só uma venda direta pro ponto de venda, né? De forma digital também, mas pro consumidor não. Pro consumidor a gente investe nos nossos parceiros. E aí uma dúvida, uma coisa que me chama muita atenção desse mercado, eu vi uma vez uma entrevista do próprio Zé Delivery falando que a Ambev estava testando uma precificação dinâmica por canal. Eu achei genial, tipo avião. Você quer a cerveja gelada daqui a 15 minutos no teu churrasco, acabou, você vai pagar X. Agora, se for uma compra programada num pack, numa assinatura, você vai pagar, sei lá, 5 vezes mais barato. Ou seja, a mesma cerveja poderia ter uma elasticidade de preço muito grande de acordo com o contexto de consumo de compra. Como é que você vê isso? Você acredita nesse caminho? Porque me pareceu uma coisa bastante diferente do que normalmente as FMCGs que tabelam preço ali, não tem muita variação de preço, né? Eu acredito porque a gente fala muito também da experiência do consumidor. E agora a gente tem falado muito da experiência do consumidor na experiência online dele, na compra online. Então, por exemplo, se a gente pegar o Zé Delivery, se a gente pegar o Rappi, se a gente pegar o iFood, né? Se você pensar na compra... Pô, vamos lá, né? Assim... Quando eu vou... Vamos falar um pouco do consumidor. Compra dele. Ele tem a compra programada, de uma forma simples, né? Programada e o que é espontâneo. Se eu estou comprando online, muito provavelmente é uma compra mais espontânea. Então, provavelmente eu quero o quê? Eu vou receber alguém, ou eu já recebi alguém, eu preciso do produto gelado. Esse é um. Então, talvez ele possa esperar meia horinha, o pessoal vai chegar, 1 horinha, tudo bem. Daqui a pouco eles chegam, tá vindo gelado. E quando acaba a cerveja? Né? Mas antes, olha que legal, antes você tinha que sair para comprar, agora é mais rápido você pedir
por um aplicativo, pegar o Rappi como um exemplo, por um 15 aplicativo. minutos pode chegar na tua casa. 15 ali. minutos. Para essas empresas que estão oferecendo esse serviço, óbvio que a dinâmica de preço vai mudando, porque eles têm um custo logístico, né? Assim, se você hoje pegar, né, todas essas startups, né, a grande maioria não dá lucro, porque o custo logístico de setup das coisas, ele é impressionante. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Também eu acho que essa dinâmica vai fazer, vão ser cada vez, vão ganhar o espaço com o consumidor aquele que oferecer a melhor experiência. Né? Dentro desse canal de varejo online, a experiência é o que vai contar. O preço também. O preço, óbvio, vai contar também, mas a experiência, principalmente eu acho que quando a gente fala de cerveja, que é um consumo imediato, que é, acabou a cerveja na minha casa, poxa, talvez eu esteja disposto a pagar 1, 2, X reais a mais para chegar gelado e para chegar rápido, porque acabou, não quero que meu amigo vá embora, não quero que acabe o mood da festa. Para não sair de casa. Para não sair de casa, acho que talvez. contexto também. Conveniência e tudo. E também é isso, poxa, se eu vou comprar, se eu faço toda a minha compra online, vou pegar o exemplo do Pão de Açúcar, pô, me programo para comprar no Pão de Açúcar. E isso vai chegar, eu agendo a minha compra. Ó que legal também, eu não preciso pagar mais caro, eu agendo a minha compra, eu sei que eu vou estar em casa segunda de manhã, ele vai entregar segunda de manhã. Mas em tudo isso que a gente falou tem uma palavra que é conveniência. Né? Além da experiência, é a conveniência do consumidor, do shopper, qual que seja o nome que a gente queira chamar aqui, que é o que cada um desses players tem que entregar. Edu, há pouco mais de um ano a Heineken lançou o aplicativo My Heineken. Né? E eu imagino que seja um dos objetivos deles também seja a coleta de dados. Que isso sempre foi um desafio para a indústria, né? Para o anunciante, para a indústria, na verdade, como um todo. Qual tem sido o resultado disso até o momento e como fazer o consumidor engajar num aplicativo de cerveja? O aplicativo ele surpreendeu a gente. De verdade, ele entrou no modelo beta, a gente já está agora, a gente estava numa fase beta e a gente já está faz algum tempo operando, né? Para a gente ele já é considerado como uma dos caminhos. A gente pensou muito na criação desse aplicativo e a questão de dados ela é relevante, mas a gente pensou na época da concepção dos dilemas foi se ele deveria ser um aplicativo para venda. E a gente percebeu que ele serviria muito mais hoje para ser um aplicativo para conversar com o consumidor. Então o que a gente traz lá? A gente traz inovação, a gente traz, de certa forma, né, tudo aquilo que a gente está fazendo como marca em termos de plataforma de entretenimento. Quem faz parte do My Heineken App tem sim vantagem, desde o ponto de vista de desconto para algumas plataformas que a gente tem hoje, como literalmente, sabe, participar dessas plataformas como um convidado nosso. Eles têm ali um privilégio por participarem dessa comunidade. E é impressionante como cerveja é um produto que engaja as pessoas também nessa jornada. Né? A gente tem, eu acho que a gente só está começando com esse aplicativo, eu acho que a gente encontrou a maneira de fazer, que é essa questão do entretenimento versus só uma venda de produto, mas a tendência agora, Vinícius, é poder expandir um pouco o propósito desse app e de certa forma aquilo que você entrega nessa jornada de experiência. Começamos como entretenimento, eu acho que cada vez mais a gente também vai trabalhar com uma coisa que, poxa, a gente tem falado muito lá dentro, merchandising, né? Produtos da Heineken que são além da cerveja, que você possa ter acesso, e talvez a própria compra de cerveja, mas muito ainda através de parceiros. Né? A gente tem muito claro que hoje o nosso diferencial é estar com os principais parceiros dentro desse canal de e-commerce. Trípoli, qual que é a importância, na sua opinião, de a indústria ter o seu próprio first party data? Eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente está vivendo numa situação que o cookie vai acabar em breve, né? Então, com toda essa história de privacidade e o movimento das plataformas como Apple e Google, vai ficar mais difícil de você coletar sinais em outras plataformas de terceiro. E aí toda a empresa que tem uma conexão direta com o consumidor e que conhece o dado daquele consumidor, o segmento, ela vai ter uma vantagem competitiva, né? A gente vê hoje algumas indústrias de bem de consumo já colocando targets e metas de qual que é o percentual de sellout identificável, que chama, né? E hoje, tipo, os varejos têm isso muito bem, né? Você não compra uma bala hoje, você dá teu CPF num caixa. Outro dia eu fui comprar uma camiseta na Oskley. Não só eu tive que dar o meu celular, quando o vendedor falou pra mim, não, eu vou te mandar um SMS agora e você vai autenticar e me dar o código do SMS para colocar no cadastro. Ou seja, ele fez uma autenticação em tempo real comigo na hora do checkout para conseguir garantir que o meu celular estava válido e me deu um benefício com isso. Ele falou assim, não, você vai ganhar aqui pontos. Então tinha um storytelling ali para me convencer, me dar, mas tinha uma mecânica ali de captação de dados. E a indústria, obviamente, tem uma dificuldade, porque ela não está ali captando, né? O Edu falou que não vende direto para o consumidor, sim, através de parceiros, e o dado do parceiro está com o parceiro, não está com a Heineken.
Então, My Heineken, por exemplo, entre outras iniciativas, pode ser um jeito de coletar esse dado. Então, em vez de usar uma audiência pública do Facebook, homens ou mulheres acima de tantos anos, você conseguia falar no Facebook com a audiência que comprou aquele produto específico e conectar isso com o próprio aplicativo de delivery. Então, é um anúncio que aparecia no feed do Facebook, que vinha lá, olha, oferta, lançamento, Heineken X sendo lançada, quer comprar? Na hora que você clicava, já abria o próprio app de delivery e entregava. Então, fechava um loop completo entre awareness, consideração e venda, tudo usando First Party Data. Então, eu acho que o First Party Data, ele é inexorável. E acho que a indústria, obviamente, aqui tem mais dificuldade, porque ela isso não é natural para ela. Não vai vir sozinho esse dado, né? Então a Heineken precisaria, como outras indústrias, a criar mecanismos, né? Não sei como é que você vê isso, Edu, mas para coletar esse dado, que é uma coisa que o dado tá no parceiro hoje, né? E você falar com o Pão de Açúcar, lá, ou qualquer um, eles não vão querer dar o dado. Eu falo, não, o dado é meu. Não, eu acho que ser 100% de acordo. E a gente tem muita frente para realmente levantar dados. Vou dar um exemplo que as pessoas às vezes desconhecem. A gente faz um monte de experiência de marca física, né? Ali a gente já está trabalhando coletar dado, né? E First Party Data também, através dos nossos eventos, das coisas que a gente faz, porque hoje, na verdade, toda vez que a gente pensa uma campanha, tem uma parte que está sempre ali, que é coleta de dado. Não tem como, é o que você falou, Tripoli, com o fim do cookie, é um caminho também, outro caminho sem volta aqui, né? Você vai precisar coletar. Essa é uma maneira. Mas uma das coisas que a gente hoje, também a gente vê como um lado muito mais fácil do que a gente pensava, é usar o dado dos nossos parceiros. E aí uma coisa impressionante, nenhum parceiro hoje não quer abrir os dados. Tipo, uma coisa é dividir a base de dados, não é isso, né, que eu estou falando? É assim, abrir os insights através da base de dados que eles têm. Todo parceiro, na verdade, ele melhora o relacionamento dele com a Heineken abrindo isso. Que legal, Edu. Então, tá acontecendo já isso hoje? Tá acontecendo muito isso. Até porque tem uma coisa que... Olha que interessante, às vezes, quando você vai vendo como as coisas vão evoluindo. O Pão de Açúcar é concorrente do Zé Delivery. É verdade. O Rappi é concorrente do Pão de Açúcar, é concorrente do Zé Delivery. Ou seja, eles querem dividir a informação comigo, porque eles querem vender mais Heineken através deles. Então, puxa, eu acho que essa é uma coisa, às vezes, assim, né? Como o drama do marqueteiro, eu falei, as coisas vão evoluindo tão rápido que você fala, fiquei de fora, já era, meu produto vai morrer, ninguém vai mais comprar Heineken porque eu não estou no metaverso, porque eu não tenho minha plataforma. Pelo contrário, às vezes a gente aprende que... A mãe fala isso pra gente, né? Desculpa trazer um lado, né, da nossa infância. A mãe fala isso pra gente. Calma, paciência, tranquilidade, espera, né? Tenha calma. É difícil pra gente, principalmente, né, pro marqueteiro que, né, é focado em inovação, querer estar one step ahead, preciso estar um passo na frente da concorrência e tal. Mas é isso que a gente viu. Quem estão concorrendo hoje são essas plataformas. Para elas, de certa forma, engajarem a indústria, elas precisam disponibilizar, se não a base de dados, porque realmente elas não vão disponibilizar a base de dados, porque isso é ouro, mas disponibilizar o que tem de insight através das bases de dados. E a gente, como indústria, tem usado muito. E, de certa forma, eu acho que não é à toa também que a gente hoje é líder desse e-commerce, né? Que é uma das métricas que a gente entende, talvez, do porquê que a gente não precisa ter tanta pressa em criar a nossa plataforma. Porque hoje a gente tem tido muito sucesso em usar os dois. Não diminui, Tripoli e Vinícius, o que o próprio Tripoli falou, da gente ter que criar a nossa base de dados, de ter que ter uma base substancial. Então, isso a gente está fazendo em combinação com todo o trabalho que a gente tem feito com esses parceiros de e-commerce. Edu, e como que a Heineken mensura o resultado do marketing atualmente? Tem uma medida muito bacana que é justamente o retorno, né, de vendas através da nossa comunicação. Então, desde parceria com esses parceiros, no sentido de, puxa, colocamos ali vai pegar de um jeito simples aqui, né? Mas colocamos um post no ar que era de Heineken, by the way, tem um compra aqui, isso leva a gente para o Mercado Livre, by the way, quanto que essa peça específica gerou de vendas versus aquilo que eu pus de dinheiro. O Mercado Livre entrega para você isso hoje, Edu? Essa informação de volta, quando você põe esse anuncinho lá e tem um link para o Mercado Livre, o Mercado Livre depois te devolve dizendo, Edu, converteu X% aí dessa mídia. Sabe o que é interessante, Tripoli? Quem não entrega de volta para a gente é porque ainda não tem essa métrica. Porque para ele é interessante que uma peça gerou vendas para ele. É tipo um win-win aqui o que a gente está aprendendo. E, de novo, pessoal, tudo a gente está aprendendo, sabia? Que é um pouco do... É muito novo tudo isso. Cara, é muito louco assim, como você vê que no final do dia aquilo que parecia que ia ser uma... né, vou segurar isso para mim, vou segurar a informação. Pelo contrário, ele precisa dessa informação para justamente a gente investir mais também, né? Não tem... a gente fala, there's no free lunch, não tem almoço grátis aqui, mas no final do dia, o jeito de eu poder continuar uma parceria com ele é na hora que ele me entrega essa conversão.
E na hora que ele me entrega o quanto que eu consegui converter, eu falo, opa, consigo aprender se o custo daquilo vale a pena. No começo a gente tinha muita campanha que o retorno é negativo, que o custo, né, de você não é um custo de aquisição aqui, mas o custo daquela peça, do que você gastou, por aquilo que você gerou de vendas, não se pagava os pontos em que você vai, de certa forma, né, aprendendo a como lidar com aquilo. Edu, ainda sobre mensuração, como que a Heineken mede as ações que a marca faz em festivais, como Rock in Rio, Mita? Esse é mais legal, eu acho, de contar, porque eu acho que a gente tem mais tempo de, né, histórico aqui para poder... Foi pioneira nisso, né? E consistentemente fazendo. Pô, vou contar uma história aqui, antiga aqui, né? A pessoa Adoro se aguenta histórias. aí, mas essa história é legal, assim. A Heineken é muito pioneira nessa questão de patrocínios, porque... Podemos fazer um mini quiz com vocês dois aqui? Claro, claro. A Heineken, eu acho que vocês sabem, tomara, porque senão eu não fiz bem meu trabalho aqui, tomara que vocês saibam que a gente é um dos parceiros da Champions. Sim. Quanto tempo a gente é parceiro da Champions? Cada um uma chance, vai. Começando o Vinícius aqui, que é o nosso host aqui, vai, Trípoli, você vai me dar, né? Claro. Ele sempre cuidando da gente, vamos aqui dar chance para ele ser o primeiro. Vou chutar, não sei, uns 8 anos. 8 anos. Uns 5 anos. Desde 1963. Uau! 1963. Ou seja, faz parte do nosso DNA. É muito consistente. Hoje a gente pega pesquisas, né? E a gente toca a musiquinha. Tem cara que coloca na pesquisa que é Heineken, né? Da música da UEFA. Sim. Esse é um trabalho de consistência. Mas voltando à sua pergunta, que acho que é o que todo mundo quer ouvir, como é que a gente mede? Primeiro, eu sempre brinco com os parceiros, aí fica a dica para quem estiver ouvindo, vai bater na porta da Heineken, assim. Primeiro, assim, a primeira coisa que eu pergunto para um parceiro é: legal, qual que é o seu custo de impacto? Você está me cobrando, né? Você vai me cobrar para estar aqui com você. Você tem um número de pessoas que vão estar ali dentro. Eu sei quanto isso vai custar e eu tenho uma média. Então, pessoal, se tiver muito fora... Até para poder comparar, né? Os milhares de patrocínios e gerar uma régua ali comparativa. Exato, e eu vou dar um exemplo aqui. Pô, significa então se uma coisa for muito fora da minha média eu não vou fazer? Não estou falando isso, mas você vai talvez ter um propósito do porquê que aquilo custa mais caro. Então, a primeira é por que a gente entra. Né? E como a gente entra e qual que é o peso que a gente dá. Não é rocket science aqui, não é uma ciência, é uma métrica simples. Por quê? Porque a gente está falando aqui também de um impacto, mas na nossa visão, patrocínio, experiência de marca é um impacto qualificado. Não vale igual um videozinho no celular ali. Vou dar um exemplo, um banner custa R$1. É um impacto não qualificado. Talvez a gente tá aprendendo também com o tadinho do banner, né? Vamos aqui, né, matar o banner aqui. Estamos aprendendo com o banner também. Mas tem que relativizar, Edu, tá mas certo. É isso, né? pô, não vou pagar R$30 por um consumidor, se eu posso pagar R$1, o que aqueles R$30 vão me entregar? Justamente o quanto eu paguei naquilo, investi naquilo, versus o retorno que eu tive aquilo, por exemplo, de mídia. Quando a gente faz uma experiência de marca própria, e a gente fez várias, desde aquele Up on the Roof, eu acho que a gente foi muito pioneiro nisso, como, né, uma experiência de marca própria e não só estar, né, num grande evento. São os eventos mais caros por pessoa que você pode imaginar. Mas o que a gente tem de retorno nesse evento de mídia, ele se paga. Então, eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que hoje, né, talvez mude, mas hoje, você ter 1 minuto de Globo, vale aí uns 5 milhões, 10 milhões, né? A gente fez um evento uma vez que a gente trouxe uns carros de Fórmula 1 antes da Fórmula 1 para andar nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Globo entrou ao vivo, deu 1 minuto ali, nos 2 finais de semana. Puxa, super mensurável assim, isso. Edu, quanto você gastou? Não vou te contar, mas vou te contar que gerou retorno só nas 2 vezes que a Globo entrou, já se pagou. Então a gente mensura literalmente também pelo PR. Tanto que às vezes a gente... Coitado do time de patrocínio da Heineken, a gente dá um hard time pra eles, tá? Porque assim, às vezes eles vêm com as ideias, eles vêm com as ideias boas. Mas a gente aqui mede o seguinte, a gente tenta colocar num frame de nota 9 ou nota 10? A gente acha que é nota 8. Nota 8 não se paga. Nota 9, nota 10, vai ter muitos veículos que vão querer dar notícia, mas agora também assim, vamos esquecer só os veículos, assim, muito influenciador que vai querer participar. Sabe que assim, a gente mede, óbvio que a gente tem várias maneiras de identificar quando a gente acha que um evento é bacana, mas uma delas vocês vão dar risada. Quando meu celular toca com gente pedindo ingresso. Essa é uma métrica Cara, ótima. quando, né, Camila, desculpa, O pessoal, desejo. Camila de PR tá aqui comigo, né, da Heineken, a gente tava falando isso agora, porque tem o Rock in Rio vindo pela frente, e a gente fala, cara, quando toca o celular com gente, ô Edu, tem ingresso. Amigo de infância, Edu. Edu, e tem gente, vocês não vão acreditar, mas tipo, eu não vou falar aqui, mas tem ator da Globo que liga pra gente pra participar de evento nosso, ou porque gosta de Heineken ou porque achou relevante aquilo que tá fazendo.
Essa é uma métrica informal, de verdade. Não levem isso como um jeito de trazer para sua empresa, para o seu CEO. Ele não vai aceitar você falar que o celular vai tocar. Mas eu acho que a principal métrica de você medir é se você tem um retorno de mídia, de influenciador, até de consumidor postando aquele seu produto maior do que o custo que você investiu naquilo. Muito legal, Edu. Positivo. Ô, Tripoli, qual a sua visão sobre o ROI do marketing e como responder aquela famosa pergunta sobre o resultado em vendas que a verba do marketing gera? Sabe, Vini, quando eu estudei na faculdade, tinha uma frase famosa, que era uma piada ali de quem estudava em publicidade, que é uma frase de um cara chamado John Wanamaker, que é um varejista do começo do século XX, que ele falava que ele sabia que metade da verba dele de marketing é jogada no lixo, o problema é que ele não sabia qual metade. É uma era de ouro para ser marqueteiro, porque não sai a parte do arte, da mesa, da arte, da criatividade, e entra toda uma parte que agora faz com que essa arte seja mensurável e cada vez mais no nível granular, porque antes era no geral, acho que agora a gente está chegando no nível de mensuração do marketing granular. Bom, e a gente já está quase pedindo a saideira aqui, mas ainda dá tempo de 2 perguntas, uma para o Marcelo e a outra para o Edu, mas eu vou começar com o Tripoli, para saber... o que um anunciante de FCM de ideal para as agências hoje? Bom, essa pergunta a gente está padronizando, né, todos vale os $1 nossos milhão papos, também? né? Não, essa aqui é bem simples, na verdade, né? Eu falei um pouco de intimidade, né? Da intimidade da relação da agência com o anunciante, né? Então eu acho que numa empresa de FMCGs, uma agência vai fazer um bom trabalho se a empresa achar que aquela agência vai poder, de uma certa forma, entender o business daquele anunciante, entender a essência da marca, ou seja, entrar de verdade no negócio. Então eu acho que o anunciante abrir as portas e convidar a agência a não ser um fornecedor tático, ser o cara do social, ser o cara do PR, ser o cara do evento, e sim trazer para um lado mais estratégico, para a mesa ali na hora que ele está discutindo o budget dele do ano, as dores, o cenário competitivo, né? Eu adoro quando meus clientes me chamam por aí, por exemplo, para um evento de vendas eu acho que toda agência tem que participar da conferência de vendas do anunciante para sentir ali o calor ali da meta e tudo mais. Então eu responderia que é o nível de abertura que o anunciante dá para a agência participar do negócio e não participar só da comunicação. Acho que a agência boa participa do negócio do anunciante, não só da comunicação. Edu, para a gente encerrar, do ponto de vista do anunciante, o que você enxerga como agência ideal para enfrentar esses novos desafios do marketing, que foi o tema que está sendo o tema da nossa série? Eu concordo com o Tripoli, mas eu queria ir num ponto além. E os criativos vão ficar contentes com o que eu vou falar agora. Para a Heineken, a gente espera que a nossa agência desafie a gente. Né? Uma das coisas mais frustrantes de você ser um marqueteiro e de você ser uma agência é você ter que desafiar a agência. É você ter que pedir, de certa forma, sabe, para ir além. Uma das coisas mais legais que tem é quando você recebe uma ligação ou está numa reunião, né, do time da agência te ligar e falar o seguinte: eu tenho um negócio para te apresentar. A gente achou um insight muito bacana e a gente quer levar para você uma ideia foda. E eu acho que essa é uma coisa que é difícil de você encontrar num parceiro. Normalmente os parceiros que estão com a gente e que permanecem com a gente são parceiros que desafiam a gente, que fazem com que a gente tenha frio na barriga. Né? A gente Isso é música, Edu. Você sabe que tem muita gente escutando tem muita gente escutando aqui de agência você aqui que vai mandar e-mail pra você pra fazer pitch pra Heineken, porque todo criativo de qualquer agência vai falar que vai tocar pra isso agora. Você vai tocar. Mas eu acredito, não eu, a Heineken acredita muito nisso mesmo, sabe, de você ser desafiado, até porque, de novo, pessoal, o papel como a Heineken, óbvio que como marqueteiro, né, você quer criar valor, tem um lado de equity e etc, mas pessoal, se a gente for comparar a gente com uma agência, eu só faço boa cerveja. Quem vende criatividade, né, quem vende construção de marca, quem é expert nisso, são as agências. Quem sou eu, Edu ou Heineken, para criar alguma coisa, tendo tanta gente brilhante? E se a gente pegar o mercado brasileiro, uau, pô, né, a gente tem ali gente brilhante, agências brilhantes e tudo. Eu acho que se você pegar o brilhantismo que tem nessas agências e nesses líderes, tá no fato de todos eles, eu acho que não deve ter nenhum que se deu muito bem, que não desafiou seus clientes a fazerem diferente ou inovarem, né? Ou, de certa forma, né, serem mais criativos daquilo que eles esperavam que eles seriam. Edu, a sustentabilidade é um pilar muito importante para a Heineken, né? E vocês também têm a plataforma Green Your City. Eu queria entender um pouquinho como que é a atuação de vocês nessa área. Legal. A gente falou um pouquinho, né, durante o podcast, né, falamos de muitas
frentes da evolução, e uma delas, quando a gente põe o consumidor no centro, é que hoje eles esperam, né? A gente fala um pouco da marca se posicionar, né? Elas esperam que cada marca não só tenha um posicionamento, mas elas tenham um propósito. E a gente sempre brinca, né, lá dentro, é um exercício que a gente faz, legal, vamos imaginar que a gente está em 2050 e sua marca não existe mais. O que o mundo perdeu? Né? Eu acho que esse é um papel, acho que quando a gente reflete sobre marca, fala de propósito, a gente pensa muito nisso. Cada marca da companhia, né, hoje a gente está falando da Verdinha, mas cada marca ali da companhia, não todas, mas as marcas que a gente, óbvio, né, espera longevidade, elas hoje a gente tem trabalhado muito propósito. Por exemplo, a Amstel, que é uma marca conhecida, ela trabalha muito a questão da diversidade. É uma marca de Amsterdã, né? Então, quando você pega a diversidade e tudo, poxa, lá é um lugar em que super tolerante, não é eu amo ou odeio, é tolerância, é aceitar você quem você é. Poxa, a gente trouxe isso para o Brasil. Tem uma marca que ela é nova no Brasil, super legal também, que é a Lagunitas, né? Lagunitas é uma marca que é da Califórnia, nascida na Califórnia, e que um dos pilares dela, pô, moçada, é legal demais, né? Trabalhar com essa marca que é o cachorro, né? Ela fala, tipo, be yourself and bring your dog, né? Tá lá, tá na essência da marca. Então, o propósito dessa marca, vocês vão ver muito isso, é ajudar essa causa dos animais. O nosso com o Heineken é literalmente nessa questão da sustentabilidade, que pra gente tem 3 pilares hoje, né? A questão da circularidade, que é uma questão dos nossos resíduos, né? Ou pelo menos resíduo do ponto de vista de embalagem. De novo, né? A gente falou do digital, que talvez você não, né, praticamente você não vive isso. Quando você vai para o físico, é uma responsabilidade nossa, está na lei até, moçada, né? Não é só a Heineken que se fazer, além disso tem, né, toda uma responsabilidade. A segunda coisa, as florestas, né, essas mini florestas em grandes centros urbanos. E aí, o que tem de insight aqui? Pô, 80% da população mundial, ou de 75, 80, dependendo de onde você pegar como fonte, vive nas cidades. Quando as cidades cresceram, elas acabaram matando os biomas, né? Tudo aquilo que era natural daquele lugar, né? A Heineken hoje tem uma frente muito bacana de trazer de volta, como mini florestas, né? Esse bioma de novo para as cidades, né? Voltar, de certa forma, a trazer aquilo que era endêmico da região. E o terceiro pilar, que é uma responsabilidade nossa, né? Porque a gente vende cerveja, é o consumo responsável. É o pilar de consumo responsável. Então, com o primeiro pilar, a gente vem trabalhando muito forte essa questão da retornabilidade. Até 2030 a gente quer que 80% de todas as nossas embalagens sejam, de certa forma, retornáveis, né? Estejam dentro dessa circularidade, seja com a circularidade do ponto de vista da retornabilidade, ou seja, consumidor bebe uma long neck, depois ela retorna, seja através também da reciclagem, que é outra maneira de você garantir, né, essa circularidade. A segunda coisa dentro, né, dessas mini florestas, a gente quer pegar 19 capitais do Brasil ao longo dos próximos anos, até ali também, né? Isso não é fácil, você regenerar um espaço e tudo, leva tempo. Então também até 2030 tem 19 lugares, em 19 cidades, nessas mini florestas, e fazer com que a gente traga mais verde para o nosso, né, para esses grandes centros urbanos. A Camille, que está aqui com a gente de PR, eu não sei se ela vai deixar falar o que eu vou falar agora, mas a gente começa fazendo isso no Rock in Rio. Para quem já foi no Rock in Rio, ele é, de certa forma, um grande espaço, foi até, né, um dos lugares ali, das Olimpíadas e tudo, é um grande espaço, mas ele é hoje um espaço, né, que carece desse verde. E um dos legados que a gente quer deixar depois do Rock in Rio é esse começo bacana dessa mini floresta aqui também. Tem um outro pilar que a gente está entrando agora dentro dessa questão de sustentabilidade, que é o que a gente tem chamado, né, dessa nossa plataforma de Green Your City, que engloba também energia verde. Hoje a gente está trabalhando com alguns parceiros para trazer energia limpa para os nossos bares, ou para os bares que são nossos clientes, e para o consumidor. Que inclusive tem um benefício, não só um benefício de se usar energia limpa, como também um benefício para o consumidor de até 40% e para os bares de até 40% de economia, né, da conta deles de luz. Então tem um caminho aqui bem legal no final do dia, que é o nosso propósito como marca, no final das contas, não é só um lado ambiental, como acaba sendo também, por consequência, isso é muito legal também, acaba gerando um desconto para o consumidor e para o dono do bar. Por fim, no pilar, né, de responsabilidade social com a questão de consumo responsável, essa foi o primeiro pilar da marca que ela começou a trabalhar desde 2010. 10% de toda a nossa verba de marketing, que não é pequena, globalmente, ela vai para o consumo responsável. Então, do consumo responsável nasceu campanha de, né, que o nascer do sol é mais legal quando você bebe menos, né? Então era lá atrás, quando a gente estava começando a aprender com isso, e foi evoluindo para
bebida responsável na Fórmula 1 e foi evoluindo para quem está assistindo, está vendo aqui, para uma Heineken Zero, uma Heineken sem álcool. Que é justamente também você poder trazer essa questão do consumo responsável de uma maneira, né, walk the talk, não só patrocinando ou incentivando, como também transformando o seu produto em algo que seja sustentável do ponto de vista de consumo responsável. Então a gente tem um dizer lá na Heineken que a nossa missão não é vender o máximo de Heineken possível para uma pessoa. A nossa missão é fazer com que o maior número de pessoas beba uma Heineken. Que legal então, isso. Um pouco e inclusive aqueles que antes não poderiam beber, ou aquelas ocasiões em que você não pode beber, a gente tem um produto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que tem um lado mais fácil de entender de uma Heineken Zero, que é, puxa, eu tenho algum problema, né? Alguma dificuldade do ponto de vista médico. Esse é um. Mas tem um monte de ocasião que quem ama cerveja, eu sou um cara que ama cerveja, que até a gente brinca que é a nossa campanha agora, a gente pode. Né? Então, né, depois de uma academia, numa reunião, pô, a gente tá aqui tomando né, a nossa cerveja zero, né? Mas você pode, né? A gente vira e mexe para quem a gente tá lá na Heineken fazendo uma reunião com a gente quando vocês forem. A gente vira e mexe, pô, chega com um baldinho de Heineken Zero, a gente espera que seja também uma maneira né, das pessoas poderem fazer uma reunião. Pô, beber e dirigir. Né? A Heineken Zero hoje não tem problema nenhum de você tomar uma cerveja enquanto você dirige. Então, tem todo um propósito aqui. A gente tem uma meta que é 100% de todos os motoristas terem consciência que Heineken Zero existe e que ela é uma opção para se talvez você querer beber e dirigir. Então, esses são pilares nossos como propósito, que a gente acredita que a gente olhar ali 2030, 2035, se a gente deixasse desistir, talvez não tivesse todo esse impacto positivo, que é nossa responsabilidade como marca, construir também. Muito legal. Parabéns pelas iniciativas. Parabéns. Legal. Gente, pode pedir a conta? Podemos, acho que o papo foi uma delícia aqui. Queria agradecer muito o Edu. Boa. Edu, obrigado mais uma vez. Trípoli, muito obrigado. Obrigado, companheiro aqui de microfone. Acho que Companheiro de assim, os bancada. papos estão ficando cada vez mais interessantes. Eu acho que tem muita gente que vai aprender muita coisa com esse papo aqui, Edu. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho com a Heineken. Não, obrigado ao Marcelo e Vinícius. Muito obrigado aí pelo convite de poder representar a Heineken aqui nesse podcast. Né? Eu espero que realmente tenha sido um papo de mesa de bar. E pra gente foi um privilégio poder contar um pouco mais da nossa história também. Valeu. Valeu, Edu. Valeu, gente. Até Até a a próxima. próxima. Valeu.